Como é de sempre, né? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Juízes, capítulo 14. Eu estou alegre nesta noite, porque está entre nós aqui o meu genro, né? Minha esposa não pôde vir, está viajando para me dar essa força aqui. Não é qualquer um, irmão, que tem uma responsabilidade como essa, não é qualquer coisa, qualquer trabalho. É uma pregação da palavra de Deus, é uma responsabilidade muito grande para a gente estar aqui nesse momento. É um trabalho que nós fazemos com responsabilidade e respeito para os irmãos. Então é a palavra de Deus nessa noite. Se os irmãos já acharam, pode dizer amém. Que diz assim a palavra de Deus nessa noite: e desceu Sansão a Tima, e vindo em Tima uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: viram uma mulher em Tima, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai por mulher. Até aqui, irmão, podeis assentar, e os irmãos e as minhas irmãs não olhem para mim, mas olhem para o autor e consumador do século. Ele pode fazer alguma coisa, eu não posso fazer nada, porque eu sou pequeno, mas o meu Deus é grande, e ele já operou milagre nesta noite. Porque um irmão nosso estava muito triste ontem, a sexta-feira, e eu creio que Deus já fez um milagre na sua vida. É assim que Deus trabalha na nossa vida, né, irmão? Como sempre, irmão, é uma das histórias mais bonitas e que vocês já viram. Nós não vamos pregar hoje, porque é conhecido Sansão só como foi traído e essas coisas. Mas nós já pregamos 3 vezes sobre o mesmo assunto e cada vez a palavra de Deus é renovada. Esta palavra, se eu fosse dar um título, é Aprendendo com os servos e a serva. Os irmãos podem ficar em espírito ligado com o Senhor nesta noite. Aleluia! Principalmente esta primeira etapa é para os jovens, tá? Porque assim como eles, os jovens, não só daqui da minha igreja, mas para os jovens em geral, o que está acontecendo é o que aconteceu na vida deste rapaz. Como o jovem, como sempre, usado, houve um chamado por Deus. Como sempre, nós temos um chamado. E o que nós estamos fazendo com este chamado? Nós estamos fazendo a coisa certa, o que Deus mandou. Nós estamos cumprindo com a lei de Deus no nosso trabalho. Nós estamos fazendo o nosso trabalho com responsabilidade. Vamos fazer uma análise sobre nossas vidas, porque assim como aconteceu com este jovem, aconteceu com muitos jovens já daqui, porque hoje em dia essa igreja era para estar cheia de jovens, mas nem bem se cria, está vendo? Se rebela contra o seu pai, contra a sua mãe, contra o seu líder, contra o seu pastor. Porque o que acontece? Este jovem veio para defender o povo de Deus. Tá? Ele veio para defender o povo de Deus. Mas o que aconteceu? Ele se desviou dos seus caminhos. Em primeiro ponto, desviou das leis de Deus, o que Deus mandou. Ele, como juiz, ele tinha tudo para governar, para mandar o povo de Deus. Vocês conhecem bem o que é o juiz? Se não fizer a coisa certa, vocês já sabem o que é que acontece. É condenado.
Adão desobedeceu a Deus e também levou sua mulher. Sansão desobedeceu às leis de Deus e também levou muito do seu povo. Porque, começando a trajetória, como sempre, ele usava a sua própria força para fazer diversas coisas, mas a sua força era para defender o povo de Deus, para exterminar os filisteus. Os filisteus é um povo que era contra os servos de Deus. Eram muito bem treinados e sabiam a arte de lutar com espada. Então era muito perigoso. Então Sansão, Deus usou a mãe de Sansão para que ela viesse a ter aquele filho e fosse usado para um determinado serviço. Eu te pergunto nesta noite, no serviço que tu estás hoje, tu estás fazendo o serviço corretamente? O serviço, Deus está se agradando? Nós temos que fazer a obra de Deus com responsabilidade, não desobedecendo os nossos líderes, os nossos chefes, o nosso pastor e todos quantos forem, os idosos e as pessoas mais velhas, porque é com elas que nós aprendemos. Então nós vemos aí nessa história a primeira coisa, que ele desobedeceu seus pais. Porque nós não vamos falar no casamento misto, o que era proibido casar com uma mulher que não era do mesmo nível. O povo de Deus foi casar com uma mulher que não era do povo de Deus, uma filisteia, e se deu mal. Quantas servas de Deus foram casar com pessoas do mundo e hoje estão passando por necessidade devido à desobediência? Ô glória, verdade, Jesus. Faz a obra dele. Como sempre, irmãos, nós aprendemos com os erros dos nossos antepassados. Daniel, Davi, Moisés, todos estes homens tiveram a sua história. Mas eu vou ler aqui só um pedaço para vocês. É triste alguém ser lembrado por algo de errado que porventura fez na vida. Sansão possuía um grande potencial, mas foi enganado por uma mulher. Quantas vezes, irmãos, nós somos tolos e hoje nós somos enganados por qualquer coisa? Isto aí é um alerta para a igreja, para o povo de Deus ser mais esperto. Hoje há uma grande luta espiritual aí em cima, o qual nós, com os nossos olhos abertos, não estamos vendo o que está acontecendo. Então será que é preciso furar os olhos como o de Sansão? Quando não estamos enxergando, Deus entrega nas mãos do inimigo para que ele fure os olhos, para que no escuro você venha enxergar o que está acontecendo. O que está acontecendo? Algo de errado? Não sei. Faça uma análise na sua vida. Na minha eu já fiz, através desse estudo. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Glória. Como sempre, né, irmãos? Primeiro ponto, violou seu voto e as leis de Deus em muitas ocasiões. Em muitas ocasiões, quando era para ele estar no serviço de Deus, usando e defendendo o povo de Deus, o que ele estava fazendo? Estava olhando para outra mulher, estava olhando para as coisas que Deus disse para ele
O jovem que comete a prostituição, desde cedo, ele vai cair e a queda é fatal. Porque depois que o inimigo derruba o crente, ele vai zombar. A primeira coisa que ele vai fazer é zombar da vida das pessoas. Ele vai avacalhar, ele vai derrotar, ele vai achar graça. Porque está caído, está derrotado. Se vocês lerem a história de Sansão, furaram os olhos dele. Ele foi para aquele moinho. E eles achando graça. O inimigo, quando ele vê um homem caído, ele vai achar graça. Então, para todos nós, é para que nós venhamos se nos alertar nas coisas que estão acontecendo, nas coisas espirituais. Nós hoje estamos com nossos olhos abertos, nós queremos tratar das nossas coisas, num final como esse, um final de ano, despreza as coisas de Deus e está mais interessado nos prazeres do mundo, em arrumar casa, em fazer aquilo, em comprar roupa, em fazer outras coisas, enquanto a vida espiritual está em baixa. E pode cair, e a queda é fatal. Segundo ponto, era controlado pela sensualidade. O homem de Deus, a criança, o jovem, jamais pode ser usado pela sensualidade, ser dominado pela vida sensual, pelos prazeres da carne. É um erro fatal. A queda é fatal. Porque enquanto o homem ama mais as coisas do mundo, ele enfraquece para de Deus. E se ele ficar fraco, o inimigo é mais um ponto para que ele venha a atacar. E eu vou te dizer, irmão, que o inimigo, ele não está procurando não, só quem está forte não, para atacar, para derrubar. Ele ataca qualquer um. Ele já está derrotado, ele não se importa de levar mais com ele. Vocês verem aí, os cemitérios estão cheios, não tem mais aonde colocar. Só jovens, é difícil morrer um adulto. Porque tem que fazer espera agora. Está vendo? Porque são desobedientes aos seus pais. Esse jovem agora, ultimamente, quebrou tudo dentro da casa dele, porque queria dinheiro para droga. Como ela não deu, quebrou tudo dentro da casa dela. O irmãozinho foi passando, viu aquela cena, disse: é hoje, só hoje que tu faz isso para a tua mãe. E quando foi no outro dia, está ali, quem nunca viu, a marca da bala ali na parede da casa da minha prima. Está lá a bala lá, uma das que matou ele. Está vendo? Devido à desobediência. Não querem servir a Deus, não querem obedecer às leis de Deus, querem fazer a sua própria vontade, assim como Sansão. Foi preso e algemado, furado os olhos, zombado, mas nem por isso, irmão, nós perdemos a esperança. Terceiro ponto, confiava nas pessoas erradas. Hoje, você procura ver quem é a pessoa com quem você conta as suas coisas, as suas intimidades. Jamais nós devemos contar, irmão, as nossas intimidades para qualquer pessoa. Jamais nós devemos falar para qualquer pessoa, seja lá o que for, porque nós falamos uma coisa aqui, aquele já fala de outro jeito, e lá vai a confusão.
Então nós não devemos de confiar os nossos segredos a qualquer pessoa. Esse foi o erro fatal de Sansão. Enquanto ele estava mentindo, fazendo o que Deus queria, o Espírito de Deus estava com ele. Mas na hora que ele contou o segredo, ele foi derrotado. Quarto ponto: usava seus dons e habilidades imprudentemente. Vocês viram que ele usava a sua própria força, porque Deus pousava com ele, estava com ele, e ali ele fazia aquele serviço que era a vontade de Deus. Não, ele fazia aquilo porque estava brincando, resolvendo outras coisas dele. Esse é um ponto para nós crentes. Jamais nós devemos resolver as nossas coisas à força. Nós devemos confiar no Senhor nosso Deus, no nosso Salvador e Redentor. Não usar a nossa própria força, querer resolver as coisas da nossa maneira. Esse pode ser outro erro. Eu separei aqui um pedaço, porque quando eu estava meditando na palavra de Deus, eu tirei aqui, porque na realidade eu não decoro muito, mas eu peço para meu Deus que Ele me dê esse dom de capacitar as coisas que eu já passei. Então eu li aqui em 1 Pedro 5,5, eu achei um povo aqui, que esse povo eram os edomitas. Eles se orgulhavam de sua força, e por isso podemos definir o orgulho como a raiz do problema que levou os edomitas à destruição. E olha aí, o apóstolo Pedro advertiu: Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a graça. Aleluia! Outro erro, para que você não venha a ser orgulhoso. No trabalho de Deus é assim. Eu estava ali que nem me aguentava, porque eu não sabia como começar nem como terminar, porque não é fácil. Vocês estarem pensando que é aqui fácil para estar aqui nesse lugar. Não é fácil, irmão. Aqui em Monte Oreb, os irmãos são conhecedores da palavra de Deus. Então eu digo para vocês que quando subir aqui, os irmãos já estão sabendo o que você vai falar. Qualquer erro que você venha falar é fatal, porque vão te criticar. Mas quando nós confiamos no Deus que nós servimos, o povo fica calado, porque a palavra cobre para ele. Assim como serviu para mim, vai servir para ele, e ele vai aprender com os erros dos nossos antepassados. Este povo aqui, eles foram aniquilados. Um povo mau, que resolvia as coisas à sua própria força. Então por isso nós não devemos resolver as coisas na própria força. Às vezes acontece comigo, é um erro que eu tenho. Eu tenho um filho que ele pratica as coisas ruins e eu quero resolver. Então vocês não pensam assim, que o irmão Nestor é santo, ele é isso, aquilo, outro, porque está aqui no púlpito. Não, os irmãos aí conhecem a minha vida, eles conhecem a minha luta,
e assumida por um homem que fora chamado ao grande serviço, que é este serviço, irmão, como nós estamos aqui hoje. Então nós temos que fazer, e se for possível, agradar a todos, porque nesse serviço até o próprio Jesus não agradou os seus. Ele veio para os seus e foram rejeitados. Só para terminar, prestem atenção, irmãos. Em todas estas coisas, nós pecadores ainda temos uma chance, porque assim como nós, o próprio Sansão pediu para que Deus, nesta última vez, lhe ajudasse, e pediu que aquele menino botasse as duas mãos naquela coluna, enquanto todos zombavam dele. E assim como eu e como vocês, irmãos, o nosso Deus está pronto a perdoar e esperar que você peça perdão e lhe dá uma nova chance. E que Deus nos abençoe. Não